saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que essa segunda-feira seja de respostas, seja de portas abertas, de milagres, que essa semana seja de colheita, seja de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem. Estamos profetizando que esse mês de dezembro é o mês da colheita, você crê? Se você crê, você vai colher nesse mês que você não colheu o ano inteiro. O nosso Deus não se limita, a época, a tempo, a dia, a hora. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estamos sempre iniciando o dia na presença de Deus, priorizando Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Eu lhe convido a orar conosco, independente de religião, independente de placa. O nosso Deus é muito maior do que isso. Então, daqui a pouco nós vamos fazer a nossa prece, nossa oração. Prepara aí um copo com água, eu já tenho aqui a minha caneca com água preparada. Uma vez essa água consagrada, ela vai servir de ponto de contato. Onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará a cura, chegará o milagre, chegará a força de Deus. Você pode deixar o nome para oração, uma área da sua vida aí que você precisa de intervenção, de socorro, de ajuda. Você pode se inscrever no canal, nós oramos também todos os dias pelos inscritos no canal. Eu tenho certeza que nesse momento de oração, portas vão abrir, milagres vão acontecer. Às segundas-feiras, aqui na Igreja Hospital da Alma, a gente realiza aquele culto que denominamos sabedoria financeira. Sabedoria para quem quer aprender e empreender, negociar, vender, comprar. Sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que vem do céu. 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite, esse culto. Você que mora geograficamente longe, não dá para vir, aí você participa virtualmente pelo canal aqui no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Dá para vir. Lembra de trazer o cartão da sua empresa, cartão de visita. Lembra de trazer o cartão aí, você que tem a sua profissão, que nós vamos colocar aqui no livro da pessoa jurídica, para que a gente clame pela sua empresa, pelos seus negócios, para que venha fluir, para que venha progredir, prosperar. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar tudo? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, graças te damos, porque mais uma vez estamos aqui na tua presença, iniciando o dia priorizando o Senhor, priorizando a tua grandeza, priorizando a tua santidade. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que contigo somos mais que vencedores. E eu peço, meu Pai, ilumina essas pessoas. Se porventura há alguém agora enlutado, que o Senhor possa consolar, fortalecer. Se há alguém doente, que seja curado. Se há alguém agora sofrendo com insônia, depressão, brigas familiares, tormentos, que essa pessoa seja livre.
Assim como o som da minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder libertador, restaurador, transformador. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu determino que todo mal que estiver na vida dessa pessoa seja aniquilado, seja amarrado. Todo mal, em nome de Jesus, sai agora. E que essa pessoa receba paz, que ela receba vida, que ela receba ânimo, que ela receba disposição. Consagra, meu Deus, a água que ela preparou, que ao beber da água que ela receba vida, receba forças. Abençoa os inscritos no canal, as pessoas que deixaram os nomes para a oração, que o Senhor possa tocar na vida delas. Abençoa esse mês de dezembro, ó Deus. Nós já profetizamos que será o mês da colheita, então que a colheita aconteça, que a colheita aconteça, que as maravilhas aconteçam. Eu determino que o teu povo alcance o sobrenatural, que essas pessoas alcancem as bênçãos sem medidas que estão contidas na tua palavra. Ó glorioso de Israel, ó poderoso de Israel, nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai, na certeza que o Senhor está tomando a frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro e dando a cada um os tesouros escondidos. Abençoa as famílias, abençoa as crianças, proteja, guarda, abençoa esse país, meu Pai, que no legislativo, no executivo, no judiciário, venha predominar a tua justiça, a tua misericórdia, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. E aí onde você está, se você puder, coloque uma das mãos na sua cabeça e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. Receba paz, receba vida, receba forças, em nome de Jesus. Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação. Se você puder ficar um pouquinho mais, ouça que você vai vencer, ouça que você será beneficiado. Se você não puder, assim que você puder, você vem aqui no canal e vai ouvir. Mas se você puder, mal não vai fazer não. Com certeza você, fortalecido, alimentado espiritualmente, você ganha imunidade para pisar no mal. Tá bom? Muito bom dia. Deus abençoe. Boa segunda-feira. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo 19. Nessa canção você estava aí pedindo para Deus falar. O problema não é Deus falar. O problema é que quando Ele fala, na sua maioria, a gente não entende que é Ele, ou a gente não quer entender, ou às vezes nós queremos ouvir, né, o que achamos, o que precisamos e não o que necessitamos, não o que Deus quer falar conosco. E quando Ele nos confronta, nos conflita, aí a gente começa a achar ou pensar que não é Ele quem fala. Que aí pode ser o pastor, pode ser fulano, beltrano, menos Deus. E Deus só consegue concluir a obra, Deus só consegue concluir o plano, Deus só consegue concluir o propósito se você permanecer na obediência a Ele. Se a gente permanecer seguindo os conselhos dEle. Quantas pessoas que, infelizmente, elas vêm buscando um evangelho leviano, um evangelho fácil, um evangelho que não conflita, um evangelho que, se você for conflitado, você muda de página da Bíblia. Se eu estou lendo uma página que me conflita, então deixa eu mudar aqui, deixa eu ir para outro livro que vai falar para mim aqui o que eu quero ouvir. E infelizmente as pessoas elas vão perdendo ou deixando de ter, ou perdendo a essência do porquê Jesus nos chamou. Você vê que Jesus, Ele ia chamando as pessoas para seguir a Ele, sem prometer nada. Sem prometer.
Mas as pessoas viam uma convicção tão grande, tão poderosa, que elas ficavam encantadas. Quando ele chega para Mateus na coletoria, que ele estava trabalhando, e ele diz, segue-me. Mateus deixa tudo e vai seguir Jesus. Mas você vai seguir como? Você conhece? Não. Você vai receber alguma coisa? Também não. Ele prometeu alguma coisa? Também não. Mas a convicção com que ele me chamou foi tão grande que me mudou aqui dentro. Que me moveu a sair do meu lugar e seguir Jesus. Então, uma coisa é você andar por convicção. Uma coisa é você servir a Deus e crer em Deus por convicção. E outra coisa é você seguir e servir a Deus só porque Ele prometeu alguma coisa. Você vê que Abraão, ele chega para Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não mostrou nada ainda não. No caminho eu vou te mostrar, mas eu vou para qual lado? Pega aqui à esquerda, essa rodovia aqui, e vai embora. Que eu te mostro no caminho. Mas você tem que sair primeiro. Você tem que deixar primeiro. Deixar a sua casa, deixar os seus sonhos, os seus ideais, deixar a sua parentela para me seguir. Que aí eu vou te mostrar onde você vai chegar, ou onde você vai me encontrar no caminho. Mas primeiro você tem que deixar. E às vezes a gente quer Jesus, quer seguir Jesus, mas a gente não quer deixar. A gente não quer deixar o nosso ego, a gente não quer deixar os nossos achismos, a gente não quer deixar os nossos costumes. A gente quer ver Deus no caminho, a gente quer ver as promessas, a gente quer ver a salvação, mas nós não queremos abrir mão daquilo que temos que abrir mão para alcançar a grandeza dele, o sobrenatural. Um homem convicto, anota para você não esquecer que um homem convicto, uma mulher convicta de Deus é imparável. Uma pessoa que tem convicção de Deus, ninguém para essa pessoa. Ninguém segura uma pessoa convicta. Os romanos diziam assim, Paulo é nosso prisioneiro. Aí os gregos, Paulo é nosso prisioneiro. Os judeus, Paulo é nosso prisioneiro. E Paulo dava risada e dizia, não, vocês chegaram tarde, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. E onde Paulo chegava, o sujeito se convertia. O carcereiro se converteu, a guarda pretoriana se converteu. Paulo, quando foi levado diante dos cabeças da época, eles disseram para Paulo assim, o Agripa e não sei quem mais, Paulo, você era um dos nossos, você estudou aos pés de Gamaliel, você era um dos nossos, o que aconteceu que você está aí todo preso, todo acorrentado? E Paulo dizendo para eles, não, eu não estou preso não, eu estou preso não por essas correntes, vocês estão vendo essas correntes, mas isso aqui não é o que me prende não, o que me prende é Jesus, porque o Agripa estava dizendo assim, Paulo, eu posso te soltar, rapaz, eu posso te livrar disso. E Paulo estava dizendo, tá, você pode tirar correntes, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Quando ele dizia prisioneiro de Cristo, ele dizia, eu sou servo de Jesus por convicção. Eu ando com Jesus por convicção. Eu vivo com Jesus por convicção. Agripa disse, você quer me persuadir? E Paulo disse, não só você, mas todos que aqui estão. Eu quero que vocês se convertam. Então você vê que uma pessoa convicta é uma pessoa determinada, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que sabe para onde está indo. Ela sabe qual é o seu propósito. E quando eu tenho um propósito, porque foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, o cenário pode mudar, mas o propósito não muda. Pode faltar o dinheiro, mas o propósito continua. Pode você ter fama, mas o propósito continua. E você vai usar a fama para realizar o propósito. Você pode ter o dinheiro e você vai usar o dinheiro para cumprir o propósito. Pode você estar livre e você vai cumprir o propósito. Você pode ser levado à prisão e você vai cumprir o propósito. Eu queria que você lembrasse ou entendesse que Deus, Ele procura formar em nós o caráter dele, a convicção dele. Homens convictos
trouxeram o evangelho até os nossos dias. Homens que morreram, mas não negaram a fé. Homens que foram apedrejados, mas não negaram a fé. Queimados de vivos, mas não negaram a fé. E por causa de tal convicção, fez com que o evangelho, com que a palavra genuína chegou até a gente. Se Jesus não voltar nos próximos dias, será que a nossa convicção ela vai passar para outras gerações? Ou não somos movidos por convicção? Somos movidos por circunstância. Se a circunstância está boa, eu adoro a Deus. Se não está boa, eu só choro e não adoro mais. Eu vou lembrar de Paulo e Silas. Paulo e Silas saiu de casa para ir adorar a Deus, para ir orar. No meio do caminho, eles vão libertar aquela mulher que ficou insultando eles por vários dias. Vários dias, a mulher que ficava lendo a mão de todo mundo, adivinhando a história de todo mundo, o futuro de todo mundo. E quando eles mandam um demônio embora daquela mulher, ela agora vai dar prejuízo para os seus donos, porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, e agora ela não adivinha mais nada, agora ela não sabe de mais nada. E aí, por conta disso, os donos, os empresários daquela mulher, eles mandaram prender Paulo e Silas, mandaram açoitar Paulo e Silas até às 18 horas. Eles foram açoitados em praça pública, eles foram expostos à humilhação, foram colocados seminu e expostos à humilhação. E aí eles vão para a prisão depois das 18 horas. Eles estão acorrentados na prisão, eles estão algemados na prisão, eles estão cheios de marcas, eles estão com dores, eles estão machucados. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, parece que um olha para o outro e fala assim: ô Paulo, ô Silas, a gente estava indo onde mesmo quando a gente saiu de casa de manhã? A gente estava indo adorar a Deus. Então, mudou o cenário, mas não mudou o propósito. Então vamos adorar aqui, vamos louvar aqui mesmo. Dá um dó aí, dá um dó. Isso é dó? Dó maior. Vamos adorar aqui mesmo então, ô Paulo. Puxa aí, puxa aí. Aí o Silas, se a gente colocar... Aí Paulo, ó Paulo, a nossa fé... Aí o Silas, vai dar tudo certo. E confiarmos, e orarmos, vai dar tudo certo. Aí eles começam a adorar onde? Onde? Na prisão. Mudou o cenário, mas não muda o propósito, porque eu tenho convicção de quem eu sou, de quem eu sirvo. Eu tenho convicção de quem é o meu Deus. Não é porque eu estou na prisão que Ele deixou de ser Deus. Não é porque eu vim para a prisão que Ele agora não está mais comigo. Não é porque eu estou passando por esse momento, por essa situação difícil, que Deus me abandonou. Não! Vamos, ô Paulo, ô Silas, vamos cumprir o propósito. A gente não estava indo adorar? A gente não estava indo orar? Estava. Então, mudou o cenário, mas o propósito continua. E aí eles vão adorar na prisão. Eles vão louvar a Deus com dor, todo machucado, acorrentado na prisão, injustiçado. Eles estão sendo injustiçados, porque eles libertaram uma mulher de um demônio. Os que ganhavam com ela, os que eram os empresários dela, armaram para Paulo e Silas, e agora eles estão sofrendo. Eles podiam fazer como muitos fazem, podiam dizer: Deus não existe, cadê Deus? Me abandonou, como que pode? Eu estou fazendo bem, eu só sofro, só recebo mal, eu estou ajudando e ninguém me ajuda. Eles podiam fazer isso, como muita gente faz ou não faz? Sim ou não? É só o calo apertar, é só a dor chegar, ela acha que Deus deixou de ser Deus, porque ela mede Deus pela circunstância e não pelo propósito. Ela mede Deus pela circunstância e não pelo propósito. E porque você mede Deus pela circunstância, você tem a sua balança espiritual dizendo assim: se está tudo dando certo é porque eu estou bem com Deus, e se está tudo dando errado é porque eu estou mal com Deus. E você está redondamente enganado, porque o fato de eu estar sendo abençoado
não prova que eu estou bem. E o fato de eu não estar recebendo as bênçãos, não prova que eu estou mal. Quem está mal sabe que está mal. Quem está no pecado sabe que está no pecado. Quem está vivendo errado sabe. Então, ô bispo, quando eu faço tudo direitinho, tudo certinho, isso não é o que agrada a Deus? Sim, mas isso não é mais do que a nossa obrigação do crente, do servo de Deus. Mas Jesus nunca disse que nós só teríamos vitória todos os dias. Mas Ele sempre mostrou que apesar das aflições, das lutas, Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, ainda que hoje você esteja na prisão, ainda que hoje você esteja passando por problema, ainda que hoje você esteja no deserto, ainda que hoje você esteja num cenário contrário ao que você imaginava, continue tendo a mesma confiança, a mesma fé, continue tendo o mesmo temor, continue tendo a mesma certeza que esse cenário muda. E à meia-noite eles estavam cantando e orando, está escrito, e veio um terremoto, diminui meu microfone, por favor. E veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e eles foram soltos. Mas imagina se eles ficassem chorando, se eles ficassem murmurando, reclamando, se lastimando, se eles ficassem ali, sabe, confessando a derrota, como muitos fazem. Será que a glória de Deus tinha vindo? Será que Deus tinha se manifestado? Será que nós tínhamos essa passagem na Bíblia do terremoto? Provavelmente não. Porque existem coisas que Deus Ele quer fazer, porque está no propósito. Mas Ele só consegue fazer se você estiver alinhado a Ele. Se você estiver disposto a ouvir a voz dEle, a se sujeitar a Ele. Aqui, a gente lembra, lá em Apocalipse, que existe o morno, que Deus está a ponto de fazer o que com ele? Vomitar, não é isso que diz a Bíblia? O morno, Deus vomita. Deus sente náuseas, mal. Porque ele não é quente e não é frio. Mas eu queria te dizer que o morno é o quente que está esfriando. Esse é o problema. O morno um dia foi quente. Você ferve uma água, daqui a pouco você diz assim, deixa ela aqui e esfriando um pouco, que eu preciso dela mais morna. Então, o morno, que a Bíblia diz que não é quente nem frio, é aquele, sabe, o Maria vai com as outras, sabe, aquele que fica em cima do muro, que ora crê e ora duvida, ora tem fé e ora não tem, ora está decidido a ser fiel e ora ele quer jogar a toalha. Esse morno, que ele não tem definição, Deus sente mal, Deus sente náuseas, vontade de vomitar. Você já sentiu vontade de vomitar? Já passou mal? Comeu uma comida estragada e depois começou a rodar a cabeça, dar tontura, começa a embrulhar o estômago, você começa a ter náuseas, ânsia de vômito, sim ou não? Não é ruim? Ruim ou não é? Vai girando tudo. Você deita na cama, fica assim, ó, girando a cama. Fica ou não fica? Passa mal. E Deus passa mal. Como que pode? Como que pode? Uma coisa que faz Deus passar mal é o morno. Sabe por quê? Porque ele não é definido. Ele não tem convicção. Ele não é convicto do que ele quer. Porque quando você é convicto, você mesmo não ainda recebendo, mas porque você é convicto, você permanece, porque você sabe que vai receber. Você sabe que a palavra dele não volta vazia. Você sabe que ele é Deus, que ele é Senhor. Você sabe que ele é superior a tudo. Ele é glorioso. Então Deus está procurando pessoas convictas. Deus está chamando pessoas convictas. E uma coisa é certa. Preste atenção para você não esquecer. Convicção você não ensina. Não adianta eu fazer aqui um curso de convicção. Ou vou fazer um curso para você que quer convicção. Você vai aprender convicção. Não, convicção ninguém ensina. Convicção ou você tem, ou você não tem. Ou você crê, ou você não crê. Ou você serve a Deus, ou você serve a si. Quer ser servido? Ou você serve a Deus, ou você obedece a palavra, ou você não obedece. Tem coisas que não são mais ou menos, não dá para ser mais ou menos, que é o morno. Eu sempre falo isso.
A mulher vai no médico fazer um exame e ela não sai lá com um papel escrito assim, ó, a senhora está mais ou menos grávida. O exame deu o seguinte, mais ou menos grávida. Não tem jeito. Ou ela está grávida ou ela não está. Ou eu sou de Deus ou não sou. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E se eu obedeço e tenho convicção, vou permanecer no propósito. Deus chega para Noé, numa época que nunca tinha chovido, porque o que fazia a terra brotar, germinar, era o orvalho que caía. Uma época que nunca se viu um barco, porque nem chover, chovia. E imagina um navio, e Deus chega para Noé, e Deus fala assim, Noé, você vai construir um navio, eu vou te dar as medidas. Não é do seu jeito não, da sua maneira não, eu vou te dar todas as medidas. E Deus dá a planta, dá a medida para Noé. Noé vai levar 100 anos para construir o barco. 100 anos, cortando madeira e construindo o barco na medida que Deus deu. Você imagina um Noé que levou 100 anos para construir. Mas o bispo levou 100 anos para construir. Deus não queria fazer logo, queria. Mas não é o tempo que Noé vai levar para construir o barco, era o tempo que Deus levou para construir um Noé, que faz a diferença. Às vezes você está pensando que é o tempo que você vai levar para construir o navio, e é o tempo que Deus está levando para te construir, para operar em você, para mudar você. Imagina Noé hoje recebe uma direção, e principalmente naquela época, que não tinha instrumento, não tinha ferramenta, não tinha energia, não tinha nada, é tudo na mão, é tudo na raça, no machado. E aí, o Noé começa a cortar árvore, e vai juntando a árvore, e vai juntando uma pilha de árvore, e Noé está construindo, e está demorando, e está construindo, porque ele está seguindo o quê? O propósito. Deus falou uma vez só, Deus deu a planta uma vez só, e Deus não ficou todo dia injetando força nele. Vai, Noé, estou aqui, Noé. Ó, Noé, prega esse prego aqui, Noé. Amarra ali, essa árvore ali, Noé. Deus não ficou injetando, não. Força, não. Deus falou uma vez e ponto. Aí você imagina se Noé desvia do propósito. Porque no meio do caminho, um vizinho passava e falava assim, de repente passava e falava assim, isso eu estou na minha imaginação aqui santificada, né? Aí eu estou pensando, o vizinho passava e falava, ô Noé, eu estou precisando fazer um banco lá em casa, rapaz. Você não me libera uma tábua dessa aí, não? Aí o Noé, tá liberado, vai pegar, pega ali. Tá, aí na outra semana o outro vizinho, ô Noé, tá precisando fazer uma mesa lá em casa, você não me vende umas 10 tábuas dessa daí, não? Quer saber? Vendo, 10 por 10, promoção, pega aí. Aí o outro vizinho da rua de cima, Noé, tá precisando fazer um negócio lá em casa, lá um puxadinho, você não me vende umas 2 árvores dessas? Vendo. Aí Noé podia pensar assim, quer saber? Vou abrir uma madeireira. Eu vou vender a árvore agora. Eu vou vender madeira. Quer dizer, ele ia mudar o propósito, esquecer pelo que ele acordava todo dia de manhã. Ele acordava todo dia de manhã para cumprir o propósito, e agora ele mudou o plano, o propósito. Ele mudou o propósito porque ele achou uma excelente ideia, vender a árvore. Abrir uma madeireira e mudar o plano inicial de Deus. Agora eu esqueço, pelo que eu acordo todo dia de manhã, que era para cumprir o propósito, que era para construir o navio, e eu vou me beneficiar vendendo árvore. Você imagina? Às vezes a gente até começa no propósito, mas a gente desvia. Às vezes a gente começa no espírito, a Bíblia diz, só que aperfeiçoa na carne. Você tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele sempre vai tentar te desviar do propósito. E para te desviar do propósito, às vezes, ele vai te dar uma boa ideia. Às vezes ele vai usar boas pessoas. Às vezes ele vai usar circunstâncias para te tirar do propósito. E quando você tem convicção, nada, absolutamente, pode te desviar do propósito. Aqui em Êxodo 19, do versículo 1 ao 6, o propósito de Deus, olha o propósito de Deus, para o povo que saiu do Egito, para o povo que saiu da escravidão, para o povo que saiu da humilhação do Egito. Olha o propósito. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente, o quê? Ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, preste atenção nisso aqui. Deus está dizendo para Moisés, para todo o povo que saiu do Egito, Deus está dizendo qual é o propósito de Deus. Deus está dizendo o seguinte: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão, se vocês guardarem a aliança comigo, o pacto comigo, compromisso comigo, vocês serão a minha propriedade peculiar. Deus está dizendo, toda a terra é minha, mas eu quero vocês como particular tesouro. Eu quero vocês como meu tesouro. Mas isso, se vocês ouvirem a minha voz. Eu escrevo para você no WhatsApp. Você tem um WhatsApp, não tem? Aí eu escrevo, dependendo o que eu escrevo, você vai fazer uma pergunta, e aí eu tenho que mandar um áudio, dizendo, você não entendeu o que eu escrevi, o que eu estava querendo dizer, é isso, isso e isso. Aí você, agora sim. Eu tive que mandar um áudio, uma voz. Deus nunca, o plano inicial, o propósito inicial de Deus nunca foi escrever. Ele queria que a gente só ouvisse e entendesse e compreendesse. Aí Moisés fala com o povo. Deus fala assim, junta o povo no pé do Monte Sinai. Porque quando Moisés fala isso com o povo, Deus falou, se guardar a aliança, se permanecer, se diligentemente guardar a aliança, se ouvir a voz dele, ele vai fazer da gente propriedade peculiar. Aí o povo disse, então, Moisés, então fala para Deus que ele pode descer e falar conosco. Ele falou, se a gente ouvir a voz, nós vamos ser propriedade dele. Então fala para ele que ele pode descer e falar conosco. Aí no próprio capítulo 19, Deus manda juntar o povo, Deus manda o povo se santificar 3 dias, Deus manda o povo se consagrar 3 dias. Aí no capítulo 19, Deus fala, avisa eles para se santificar, lavar as vestes, para se purificar, jejuar, se preparar para tal milagre, se preparar para tal maravilha, porque eu vou descer e vou falar com eles, vou fazer maravilhas no meio deles. Aí você vai dizer assim, bispo, Deus precisa que eu me santifique, que eu jejue, que eu me consagre para ele fazer algum milagre? Não, ele só está dizendo que ele vai fazer maravilhas, você jejuando ou não, você se santificando ou não. A questão é que se você se santificar, você vai participar das maravilhas. Ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele é Deus. Ele vai fazer um milagre, ele vai fazer maravilhas. Agora, se você não estiver preparado para tal, você não vai receber o milagre. Se você não estiver pronto para tal, você não vai receber. Aí Deus desce no Monte Sinai. A Bíblia fala que uma nuvem escura, espessa, o Monte Sinai fumegava, relâmpagos, trovões tinham sobre o Monte Sinai. Era Deus pronto para falar. Sabe o que esse povo fez? O mesmo povo que falou, pode chamar Deus para o culto, pode falar para Deus que ele pode descer, fazer um culto, que a gente vai ouvir. A Bíblia diz que o povo ficou tremendo, com medo, e de longe não chegou perto do monte, não se aproximou. Deus pensava que o povo ia até subir, querer subir no monte,
Porque para Moisés, Deus falou, avisa a eles que não é para subir, não é para tocar no monte. É para chegar perto que eu vou falar. Aí quando o povo viu a nuvem, os trovões, os relâmpagos, a Bíblia diz que o povo ficou de longe. Mas não é o mesmo povo que falou que eu podia descer, Moisés? Não é o mesmo povo, Moisés, que falou que eu podia falar com eles, que eles iam ouvir? Aí está lá no capítulo 20, só para você ver no versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou o quê? Ficou o quê? E ficou de longe. Quantas pessoas que hoje, ela vive de longe, servindo a Deus. De longe, não geograficamente, porque você pode estar sentado na primeira cadeira, mas está longe de Deus. E tem gente que está agora virtualmente assistindo o culto agora lá da Itália, lá do México, e de repente está pertinho de Deus. Quantas pessoas que na hora que é para ela ouvir e obedecer, na hora que é para ela agir, na hora que é para ela manifestar suas convicções, na hora que é para fazer um voto, na hora que é para abandonar o pecado, na hora que é para abandonar os achismos, ela estremece, ela fica de longe. Quantas pessoas que ela quer provar da glória de Deus, ela quer provar do milagre, ela quer provar do sobrenatural, e na hora que Deus desce para se manifestar, ela, ao invés de correr para os braços dele, ela corre dele. Ao invés dela correr para ele, ela sai da presença dele. O Adão, quando Deus chegou na viração do dia lá no jardim, e Deus chama Adão, cadê você? E Adão, cadê você? Adão vai responder, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tive medo, e eu me escondi, porque estava nu. E Deus vai falar, ó Adão, quem fez você saber que estava nu? Eu te vejo todo dia nu, e nunca me escandalizei. Eu sei que você fez, eu sei o que você fez, você comeu lá do que não era para comer da árvore, e mesmo assim eu não faltei no encontro. Deus sabe do seu erro, da sua falha, do seu pecado, e Ele não falta no encontro. Ao invés de Adão correr para Deus e confessar, pedir perdão, ele correu de Deus. Quantas pessoas que, ao invés dela estar mais próxima de Deus com o tempo, mais madura, mais convicta, ela se distancia, ela se afasta. Eu disse outro dia que às vezes é comum a pessoa que ela vai se afastando de Deus, ela vai deixando o temor, ela vai deixando a espiritualidade de lado, é comum ela ir se esfriando e o corpo dela mostra gestos. Às vezes, por exemplo, você sentava sempre aqui, na primeira cadeira. Na primeira. Tem gente que desde o início ela já sentou mais ou menos onde ela senta. Ela já costumou sentar aí. Mas, por exemplo, a pessoa sempre costumou sentar aqui na primeira. Aí quando ela vai se esfriando, ela vai, diminuindo a sua comunhão com Deus, sem ela perceber, ela vai mudando de lugar. Ela vai sentando mais por meio. Daqui a pouco ela está lá na última cadeira. Aí ela vinha todo domingo, ela já falta um, vem o outro. Aí daqui a pouco ela falta dois, vem um só no mês. Daqui a pouco ela não vem mais. É comum, ela vai se distanciando, ela vai ficando de longe. A pessoa que toda vez que a gente chama por um voto, ela é a primeira a vir e pegar, ela não fica fazendo conta. Ela não fica somando se ela vai ter, se ela não vai. Ela sabe que é Deus falando, ela sabe que aquilo nunca é para ela perder, mas sempre é para ela ganhar. Ela está sempre pronta. Mas quando ela vai se esfriando, ela vai ficando de longe, se distanciando, então ela já não tem mais a mesma disposição. Ela já até pega, às vezes, o envelope, mas depois não é fiel. Às vezes ela nem pega, às vezes ela nem entra. E às vezes, ela, quando abre os olhos, ela já está bem longe de Deus. Por quê? Porque Deus sempre quis, desde o início, que a gente ouvisse e obedecesse. Aí agora o povo ficou de longe, sabe o que Deus teve que fazer? Moisés, dá um pulinho aqui, sobe aqui, no monte. Pega umas tábuas aí, escreve aí. Porque eu não queria escrever, Moisés, eu queria falar. Escreve
não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Aí Deus vai dar os mandamentos agora. Deus queria escrever os mandamentos? Não? Queria ou não queria? Claro que não. Deus queria falar. Deus queria só falar. E o povo entender. Mas hoje, você vê que Deus tem que a pessoa tem que botar uma placa na grama. Tem que botar uma placa, não pise na grama. Sim ou não? Porque se não tiver uma placa escrito, não pise na grama, eu vou pisar. Não tem nada escrito. Você vê que isso vem desde aquela época. Mas Deus nunca quis colocar uma placa, não pise na grama. Deus quis que a pessoa entendesse o seguinte, não é para pisar. Eu não posso pisar aí. Porque se eu pisar, vai matar a grama. Vai estragar a grama. Aí vem Jeremias. Jeremias no 31, coloca aí para mim. 31. Aí Jeremias vem falando o que Deus realmente queria fazer. Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança. Vamos lá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, tirado lá do Egito, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente. Onde? Na mente. Lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí Deus está falando aqui, ei, isso aqui que eu queria fazer desde o início. Eu não queria escrever numa tábua, não. Eu queria imprimir no teu coração. Eu queria imprimir na tua mente. Quando você vê a grama, não precisa ter uma placa, não pise na grama. É só não pisar. Porque está na tua mente, está no teu coração, que não é bom pisar. Está no teu coração isso. Eu aprendi no exército que se eu estou num ônibus sentado e chega uma pessoa idosa, eu tenho que levantar e dar o lugar para ela. Isso não está escrito numa cartilha, não, está na minha mente. Eu aprendi no exército que quando você vai andar na rua do lado de uma autoridade, a autoridade anda, o muro está aqui, ó. A autoridade anda do lado do muro e você anda do lado oposto, porque se der um tiro na autoridade, pega em você e você protege ela. Geralmente a mulher anda do lado esquerdo, quando o muro está do lado de cá, porque é o homem que protege. Eu aprendi no exército que eu não posso sentar nem na calçada, nem na sarjeta, para conversar. Eu nunca, na Cláudia testemunha, nunca ninguém me viu sentado no altar, assim, ó, sentar aqui para conversar com você. Você chega aqui para o atendimento, você senta ali, eu boto a cadeira aqui. Nunca, fora de horário de culto, você me viu ou vai me ver sentado no altar, assim, na beirada do altar, a não ser que seja na cadeira. Porque eu aprendi, isso foi impresso na minha mente, no meu coração, que é falta de respeito, que é falta de educação. Simplesmente assim. Tem um pastor, que eu já vi 1000 vezes, que senta na beiradinha do altar, fica ali, bracinho, perninha cruzada, conversando com as pessoas. Eu não estou condenando, não. Eu estou dizendo que teve algo que foi impresso em mim, que era a falta de respeito. Então as leis, a palavra, a obediência, a fidelidade, a convicção, Deus quer imprimir aqui dentro, para você guardar, para você ser a palavra, para você ser
a própria palavra, e você viver isso. Aí, quantas pessoas que porque ela quer uma justificativa para o pecado, porque ela quer uma justificativa para pecar, para viver errada com Deus, ela fica assim, mas está escrito? Onde está escrito? Onde está escrito que não pode fumar? Onde está escrito que não pode falar palavrão? Onde está escrito? Ela quer, nos mínimos detalhes, uma justificativa para ela viver no pecado, para ela viver a la volonté, para ela viver longe de Deus. Então, a verdade é que muitos, infelizmente, não estão vivendo como Deus gostaria que ela vivesse. A fé genuína, o reino de Deus, a vida espiritual que Ele preparou para a gente. Quantas pessoas, infelizmente, que são fracas espiritualmente. São pessoas que elas querem servir a Deus ao modo delas, do jeito delas, da maneira delas. E aí ela, diante de alguns cenários da vida, ela muda o propósito quando não deveria mudar. Quando não deveria mudar o propósito. Quando ela deveria permanecer fiel no propósito. Fiel à palavra. Fiel a Deus. Quando uma pessoa vai ficando de longe, vai se esfriando, aí ela ora menos. Aí ela vem menos à igreja, faz menos voto, vem menos à igreja. Aí ela vai automaticamente, se eu estou me distanciando do que é santo, do que é sagrado, eu estou me aproximando do que é pecaminoso, e ela vai ficando mais parecida com o pecado. Você começa a andar só com pessoa que fala palavrão o dia inteiro, sem você perceber, você já está falando palavrão. Você começa a andar só com quem fala na gíria, você começa a falar igualzinho. Se você ficar muito perto de Jesus, você vai se parecendo com Ele. Se você se aproximar muito de Jesus, se você viver o que a palavra diz, você vai se parecendo com ela. Sim ou não? É isso que acontece. Então, quem olha para mim, Jesus falou para Filipe, vê o Pai. Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, há quanto tempo você está comigo? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você quer que eu mostre o quê? Porque se você olha para mim, você está vendo o Pai. Você olha para mim, você está vendo Deus. Você está vendo as atitudes. Isso é o Pai. Agora, quem olha para você, está vendo quem? Quem conversa meia hora com você, vê quem? Você fala palavrão. Você mente. Você é cheio de complexo, de traumas. E não tinha problema você ser assim se você estivesse chegando agora. Só tem problema porque você já tem um tempo de estrada. Você tem um tempo de Bíblia. E não aconteceu nada de metanoia, de mudança de pensamentos em você, de mentalidade. Você tem dúvidas ainda com respeito a propósitos, votos? Você ainda tem dúvidas sobre dízimo? Você ainda tem dúvidas sobre oferta? Josafá, lá em 2 Crônicas 20, Josafá recebeu uma notícia que estava vindo o exército de Moabe, de Amon contra eles para tomar Judá, para tomar Jerusalém. Só que o exército de Moabe e de Amon era infinitamente grande. A Bíblia diz que Josafá teve medo. E ele fez uma oração a Deus. O problema não é você ter medo, o problema é você se deixar vencer por ele. Ele falou assim, Deus, em nós não há força para resistir a essa multidão. Humanamente falando, o exército que eu tenho aqui em Judá não dá nem para o começo para enfrentar Moabe e Amon. Para enfrentar no braço, na espada, nós somos insignificamente, nós somos pequenos, insignificantes diante deles. Nós não temos condições de vencer essa batalha. Estamos perdidos se o Senhor não nos atender. Aí ele diz assim, em nós não há força
mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não consigo com o meu braço, eu não consigo do meu jeito. O médico disse que não tem cura, o médico diz que não tem mais jeito. Financeiramente eu perdi tudo, estou falido, eu não tenho mais de onde tirar. Nas minhas possibilidades eu não consigo, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Aí Deus vai responder Josafá e vai dizer: Josafá, consagra o povo. Deus sempre chama para uma vitória, Deus chama para consagrar. Deus sempre chama para fazer coisas novas, Deus chama para o povo se separar para Ele, para ficar caracterizado que é Ele quem dá a vitória. Chama o povo para jejuar e consagrar, todo o povo. Criança também, todo mundo vai entrar em jejum. E nessa batalha, vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. Eu vou pelejar por vocês. Teve outras batalhas que Deus falou: vai lá e mata, vai lá e guerreia, vai lá, pega a espada. E o povo foi e venceu. Mas nessa batalha, Deus falou assim: vocês não vão ter que pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Só continue com os seus olhos postos em mim. Só continue no propósito. Só continue confiando. Só continue crendo. E aí Josafá fala assim para o povo: crede no Senhor vosso Deus, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem crê em Deus aqui? Você está seguro. Mas para prosperar, não só financeiramente, prosperar espiritualmente, na saúde, em tudo, tem que crer no profeta. Naquilo que sai da boca do pastor. Aí agora ficou difícil. Porque eu só creio no que sai da boca do pastor quando me favorece. Quando o pastor prega o que eu não gosto, eu não creio. Quando o pastor prega que é para eu fazer um voto, eu não creio. Quando o pastor prega que é para eu fazer algo que eu não gosto, eu já não acho que é Deus falando. Esse é o problema. E aí, Josafá fala assim para o povo: Deus mandou a gente ir ao encontro deles amanhã cedo. Eles estão vindo pelo vale, e Deus mandou a gente ir e encontrar eles no topo do vale. A gente vai aqui em cima, eles vão estar vindo lá do vale. E Deus mandou a gente ir cantando. Como assim? Cantando. Já que a gente não vai lutar, e é Deus que vai dar a vitória, nós vamos louvando, nós já vamos comemorando. Porque você só vai cantando se você tem certeza. Você só canta depois da vitória. Depois que Moisés passou o mar vermelho, está escrito lá em Êxodo, o cântico de Moisés. Por isso que fizeram até uma música: então cantou Moisés. Aí ele vai cantar a vitória. Agora não, os inimigos estão vindo, é um massacre. Pela natureza humana, é um massacre. Mas Deus mandou a gente ir. E mandou ir cantando. Eu imagino uns 2 ou 3 que eu conheço, que deve ter ficado lá atrás na fila, até cantando. Mas ficou lá no último, porque falou: se começar a matar lá na frente, eu meto o pé aqui atrás. Eu saio vazado. O que é isso, hein? Confiança. Confiança na palavra. A Bíblia diz aí em 2 Crônicas, que quando o povo começa a cantar, não é quando o povo começa a marchar, não é quando o povo começa a andar, não. É quando o povo começa a marchar. Posso ler com você? Você está com pressa? Versículo 21 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 20, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O milagre vai acontecer na hora que o povo começa a fazer o quê? Cantar.
O povo está cantando aqui e Deus está fazendo emboscadas lá com os inimigos. Sabe quais foram as emboscadas? Está escrito aí. Um olhou para o outro e estranhou. Até agora estava amigo. Até agora estava no mesmo propósito. A gente vai chegar lá e vai tomar Judá. Vai tomar Jerusalém. Aí um olha para o outro, o que foi? O que foi o quê? O que foi? O que foi o quê? E aí um começa a matar o outro. Um começa a dar espadada no outro. Aí um vai defender o outro. Para resumir a história, se mataram. Mas não ficou um vivo. Um matou o outro. Será que você entende que nesse momento agora, se a gente crer, se a gente confiar, se a gente se sujeitar a Deus, Ele pode criar emboscadas agora, onde tem inimigos na sua vida, onde tem problemas na sua vida, e aquele problema que parecia ser insolúvel, aquele problema que parecia ser um gigante, aquele problema que parecia ser impossível vencer, daqui a pouco vai estar morto. Será que você crê nisso? Que daqui a pouco o câncer está morto, o vício está morto, daqui a pouco a miséria vai estar morta, daqui a pouco a humilhação vai estar morta, daqui a pouco o problema sentimental, espiritual, familiar, seja lá o que for, vai estar morto. E você vai estar tomando posse das bênçãos de Deus? Será que você crê nisso? Quem crê nisso? Você crê nisso? Porque o Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. Os modus operandi são os mesmos. O poder dele é o mesmo. A pergunta é, será que nós temos a mesma fé? Será que nós temos a mesma disposição? Crede nos seus profetas e prosperareis? Porque aqui eles não estavam dando uma oferta de 100 reais, de 1.000 reais. Eles estavam dando a vida. Porque se chegasse lá e não tivesse vitória nenhuma, os inimigos iam mastigar eles. Iam acabar com eles. Os inimigos estavam vindo para isso. Mas a confiança, a obediência, produziu o milagre. Aí diz assim, no versículo 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres, o quê? O quê? Riquezas em abundância, e objetos o quê? Preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E quantos dias? 3 dias. Saquearam o despojo, porque era muito. Um exército, quando ele ia tomar a terra de alguém, eles levavam o que eles tinham de valor. Porque quando tomava a terra, eles habitavam ali. Todo ouro, toda a riqueza que eles estavam levando, não era muita gente, o exército? Impossível de enfrentá-los? Era muita riqueza. Tanto que a Bíblia diz que eles levaram mais do que podia. Sabe o que é levar mais do que podia? Eles encheram os bolsos, botaram por dentro da roupa, da camisa, eles iam levando assim, ó, ia caindo pelo caminho. Você acredita que eles chegavam lá, colocavam o ouro na tenda, e aí falavam, quer saber, eu vou fazer um churrasco, e amanhã eu volto lá para pegar mais? Você acha que eles dormiram? Você acha que eles iam almoçar? Você ia almoçar? Você ia parar para tomar um ar? Você ia fazer um churrasco, sabendo o tanto que tinha de ouro lá? Eles ficaram 3 dias, 3 noites, pegando, mais do que podiam, porque era muito. Será que você consegue entender que Deus quer transformar toda essa maldição, todo esse fantasma, esse problema que está vindo contra você? Deus quer transformar esse tormento em bênção. Assim como você está amedrontado, está gemendo por algumas situações, Deus quer mudar o seu estado, Deus quer mudar o seu nível. Será que você crê que isso pode acontecer? Que Deus pode te dar em abundância? Quem crê nisso? Não, crê, você tem certeza que você está só levantando a mão porque crê ou porque o outro está levantando a mão? Você crê que o Deus que fez aqui é o mesmo de hoje, e Ele pode ainda
te dar saúde em abundância, paz em abundância, felicidade em abundância, prosperidade em abundância. Ele pode te dar uma vida abundante em todos os aspectos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Para isso, você tem que estar no propósito. Eles levaram mais do que podia. Aí no versículo 26, para concluir. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção. O nome passou a ser vale de bênção. Onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Aí eles foram lá, agora, deixa eu ver se não tem mais nada. Deixa eu ver na meia, no sapato, não tem mais nada. Aí no quarto dia só louvaram. Chamaram aquele lugar vale da bênção. Eu queria dizer para você que Deus vai fazer essa semana aparecer um vale de bênção para você. Mas um vale recheado de bênção. Aquilo que era para te matar vai ser o pontapé inicial para uma nova vida. Aquilo que estava vindo para acabar com você vai ser o início de uma nova história na sua vida. Aquilo que estava surgindo para te destruir vai ser o início de uma nova etapa de milagres, de maravilhas. Porque você tem propósito, porque você tem objetivo, porque você tem convicção, porque você é prisioneiro de Cristo, porque você é fiel a Ele, porque você obedece a palavra, você pode ter certeza que Deus vai transformar aquilo que parecia ser a tua morte, Deus vai transformar em bênção. Você crê nisso? Não tem essa música? Canta aí esse refrão se você crê. Se você crê no milagre, cante do fundo da alma. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Amém, amém. Enquanto você estiver cantando, vê para botar essa letra. Enquanto você estiver cantando, nesse momento, vamos ver se é Deus que está falando aqui. Nesse momento, Deus vai colocar emboscadas no inferno. E é nesse momento, cantando, que quem está doente, a doença acaba. Quem está com dor, quando terminar de cantar, você vai procurar, não tem mais nada. Quem está com a vida ao avesso, cantando, o poder de Deus muda mente, começando aqui dentro, começando em você. Muda mente, muda coração. Ele vai mudar toda a circunstância da sua vida. Amém? Então, não é cantar bonito, é cantar. É cantar crendo, que assim como você está cantando, o mesmo Deus está operando maravilhas. Vamos lá, cante aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fique em pé e cante aquilo que parecia impossível. Aquilo que meu Deus, impossível. Levante as mãos e cante aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser a minha morte. Aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, creia. Não ter saída. Quem está virtualmente, cante também. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Amém. Se tem alguém com dor, procura.
Mexe, aperta, anda, faz o que não podia fazer. Procura a dor, pode mexer, pode procurar. Quem está virtualmente e estava com dor, e a dor sumiu agora, porque a dor dá para constatar logo, na hora. Escreve aqui, ó, estava agora com dor aqui, há tanto tempo, assim, e agora saiu. Se saiu, escreva. Rapidamente para a gente ver se teve resultado. Se realmente Deus está aqui, se é Ele quem fala. Tem alguém aqui que estava com dor? Até agorinha, e a dor sumiu agora. Só de você cantar isso, crendo no poder de Deus. Tem alguém? Levanta a mão. Que estava com dor, até agorinha, e a dor não está mais. Porque quando alguém está com dor, e a dor some na hora, já dá para constatar na hora. As outras áreas você vai constatar que o poder de Deus se revelou, se manifestou, hoje, daqui a pouco, amanhã, durante a semana, mas a dor já dá para constatar na hora. Tem alguém que estava com dor virtualmente. Até agora você estava com dor, você está aí virtualmente, e a dor sumiu agora, escreve aí. E se você não está conseguindo escrever, é porque você não está inscrito no canal. Então você tem que se inscrever também. Está aqui. Fran, não sei o que lá, meus pés suando. Não, mas de repente é porque está calor. Quem estava com dor e a dor sumiu, escreve aí. Vamos ver se a dor sumiu. Porque nesse momento, presta atenção que você está em pé, cantando. Deus está trazendo para as suas mãos a vitória. Está aqui, nome Glória, Maria do Celi. Dor na perna, tornozelo desde ontem à noite. Saiu agora. Senhora Glória estava com dor nas costas desde ontem. Saiu agora. Escreve aí, quem mais? Que assim como a dor sumiu, os problemas, os inimigos já foram vencidos. Você crê nisso? Agora é claro, o se sujeitar a Deus. Eu preciso pregar para você ser dizimista fiel? Preciso? Porque está embutido. Está embutido no ouvir e obedecer. Se você não está sendo fiel, passa a ser. Se você não está obedecendo, passa a obedecer. O que chegar na tua mão daqui para frente, você vai dizimar. O que você já tem, você vai dizimar hoje. E o que chegar daqui para frente, você vai dizimar. Você vai ser fiel. Mas nós vamos, deixa eu ver. Nora escreveu a dor se foi. A outra escreveu a dor de cabeça sumiu. Estava com dor de cabeça sumiu. Enfim. Você vai fazer um voto com Deus. Ih, bispo. Estava bom, hein? Mas agora, pois é agora que a gente vai ver quem crê nos profetas para prosperar. Você queria estar lá e colher toda essa abundância, 3 dias de abundância? De riqueza, sim ou não? Objetos preciosos, foi ou não foi? Mas na hora de plantar, é que aí a gente vê quem está disposto a obedecer. Você vai fazer um voto essa semana, vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado. A gente sempre fala, o menor virá a ser 1000. Vai fazer um voto de 1000 para cima. Tem aquele que o melhor dele é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 reais. Você vai pegar um objeto precioso que você tem e você vai dar de oferta essa semana. Você vai abrir mão. Não é que você vai trazer aqui o micro-ondas, não. O celular, não. Você vai vender. Você vai pegar o valor do que Deus vai te mostrar agora e você vai dar. Ô bispo, eu tenho é o único anelzinho que eu tenho aqui, precioso, de ouro. É o único brinquinho de ouro que você vai dar. É o único objeto precioso. Eu vou dar uma oferta preciosa. Preciosa. Eles juntaram tanta riqueza, objetos preciosos, dentre essa grande riqueza, é muito ouro. Amanhã você vai ter condições de comprar o que você quiser. Amanhã você vai ter condições de ter o que você quiser. Mas você vai dar uma oferta que o Espírito Santo vai te mostrar que é preciosa. Que é preciosa. Ô bispo, Deus me toca para pegar esse único brinquinho, esse único anelzinho que eu tenho e vou dar de oferta. Eu não tenho nada de ouro, nada. Perdi tudo já, não tem mais nada. Eu vou pegar 1 grama de ouro. Vai aí no Google, coloca aí quanto que está o grama do ouro. 570, 560, 600 reais, dependendo da hora que você vai colocar.
Eu vou pegar esse valor e vou dar de oferta. Ó, Deus está aqui, simbolizando uma oferta preciosa, simbolizando 1 grama de ouro, porque eu sei que o Senhor vai me dar riqueza em abundância. Ô bispo, eu acho que é para roubar meu dinheiro, então não faça. Porque aqui é para quem crê no profeta e prosperará. Crê em Deus, está seguro. Crede nos seus profetas, prosperareis. Nunca Deus vai te chamar por um voto, por uma oferta, para tirar o que você tem. Sempre vai ser para te devolver em abundância. Você crê? Creio, então faça. Nesse momento aqui, que eu estou dando alguns nomes, falando de algumas ofertas preciosas, Deus está te falando. Deus está dizendo assim, ó, pega lá aquele objeto, vende e dá de oferta. Pega esse brinquinho, vende e dá de oferta. Ou pega ele e dá. Pega essa oferta que você não tem hoje, prepara então. Junta durante a semana, prepara R$600, representando 1 grama de ouro então. E traz domingo. Mas aquilo que você vai fazer como oferta de sacrifício, de sangue, vai voltar para você com bênçãos. Se você crê, você vai pegar um envelope, você vai escrever no envelope assim, ó, oferta preciosa. E você vai trazer domingo que vem. Quem está virtualmente, se você tem agora uma oferta que Deus te toca para você fazer, você vai transferir agora. Você está aqui e tem uma oferta que Deus te toca para você dar, uma oferta que você não estava nem pensando em dar, e Deus te chama para dar, e você já tem, você vai transferir agora, vai passar o cartão, vai fazer o Pix, aí você não precisa pegar um envelope. Se você não tem como fazer agora, você vai pegar um envelope e vai trazer no domingo que vem uma oferta preciosa. Só que nós vamos cantar de novo aqui. E nesse momento, Deus já foi, você já viu sinais, mas Deus está botando emboscadas no inferno para trazer para as tuas mãos o que você nem imagina. E você vai dar testemunho desse propósito. Você crê? Creio, bispo. Então, se você vai fazer agora, pega o que você tem de precioso e você vai dar agora. Ô bispo, eu tenho lá em casa lá algo que Deus está me tocando aqui, uma joia que Deus está me tocando para dar. Você vai trazer domingo. Vai trazer domingo. Tenho algo que Deus está me tocando para fazer como oferta preciosa. Então você vai abrir mão e vai trazer domingo. Vai vender, vai gerar e vai trazer. Mas agora, nesse momento do culto, Deus coloca emboscadas no inferno e você vai tomar posse do milagre. O filho viciado daqui a pouco, você vai ver ele lá vomitando. Ele te ligando, mãe, estou vomitando de nojo aqui, não quero mais o vício. O doente estava lá na UTI, na CTI, daqui a pouco recebe alta. Você vai fazer o exame, não tem mais nada. A porta abre. Aquilo que você estava tentando vender e não vendia, daqui a pouco chega a proposta, está vendido. Deus abre caminhos. Agora, nesse momento, Deus está fazendo milagres. Ao ponto de domingo que vem, você vai estar aqui para agradecer, para dar testemunho e para louvar. Vale da bênção. Louvar a bênção que Ele já está te dando agora. Você vai ter o que contar. Você crê? Crê ou não crê? Aquilo que era para matar o povo, o exército ia matar, ia acabar. Foi a maior bênção daquele povo. Toda aquela riqueza deu condições daquele povo fazer a diferença depois. Então você que vai fazer agora, tem alguém que vai fazer agora? Você já coloca aqui no alforje. Ô bispo, eu não tenho como fazer agora não, mas eu vou trazer domingo a minha oferta. Então, os obreiros vão passar com o envelope e você pega o envelope. Escreve no envelope, oferta preciosa. Se você crê que é Deus, pode fazer. Você crê que é o profeta de Deus, é Deus falando? Então faça. Ah, bispo, eu acho que é para roubar meu dinheiro, então não faça não. Mas continue aqui, pelo menos para você ver que quem obedece, vence. Que quem pratica, vence. Que quem obedece, vence. Então você que não tem como fazer agora, levanta a mão e pega o envelope. Quem está virtualmente e você ouve a voz de Deus, pratica, que você terá o que contar. Amém?